Fala galera, conteúdo hoje tá top, hein? Bora lá, bora que nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa do DataZap. Vamos entender um pouquinho aí como que isso afeta a sua estratégia, se você pode se aproveitar das informações que eu vou passar aqui, né? Que estão disponíveis aí na verdade, né? Não é exclusividade aqui, vocês vão procurar depois essa pesquisa do DataZap e também tirar suas conclusões. Mas vamos lá, vamos para cima que hoje tem conteúdo de primeira para vocês, beleza? O que aconteceu essa semana, né? O DataZap, né? Para quem não sabe, é o maior portal imobiliário aí do Brasil, é o Zap, né? Então o Zap ele reúne ali o Zap, o Viva Real, o LX, né? Do grupo Zap. E eles usam obviamente informações da própria plataforma, né? Porque é uma plataforma das mais acessadas no Brasil, se não for a mais acessada, acredito até que seja a mais acessada. E fizeram também uma pesquisa com pessoas para entender qual que é o perfil do comprador em 2024. E é muito legal porque há algum tempo, né, a Smart, e a gente fala, hoje as pessoas né, aprendem aqui na Smart e depois replicam, mas a gente fala isso há algum tempo sobre imóveis, principalmente casas de rua. A gente fala isso há muito tempo, sobre comprar imóveis, comprar casas de rua, flipar e vender. Né? E muita gente fala, não, mas casas de rua não tem liquidez. Casas de rua são mais difíceis, casas de rua tem problema de segurança. E a realidade não é essa, gente. Então, a gente sabe disso por quê? Porque a gente não fala aquilo que a gente acha, a gente fala aquilo que a gente faz. Né? Então, nós temos hoje, para ser sincero, essa semana nos últimos 15 dias eu vendi 2 casas de rua. Tá? Uma casa, inclusive, que eu dei aulas na segunda-feira, na mentoria, mostrei para vocês como foi o racional, turma 27 aí viu, e como que foi o racional da compra, a distância, lá em Casimiro de Abreu, nós compramos a casa por 202 mil, fizemos a reforma e vendemos por 400 mil, tá? Até regularizamos, essa casa estava até com edificação não regularizada, gastamos ali 7 mil mais ou menos e regularizamos a construção. E a outra casa que a gente vendeu, caiu o Pix ontem, inclusive, sexta-feira, que a gente vendeu em Guarapuava, né? Que a gente comprou por 410 em 31 de outubro do ano passado e menos de um ano depois está vendida por 780. Gastamos 50 mil e eu vou falar alguns detalhezinhos que a gente fez nessa casa para vocês entenderem por quê, né, que a gente faz determinados movimentos. É basicamente o que está escrito lá dentro da pesquisa do DataZap. Né? Então, por exemplo, construir um quarto a mais, fazer uma suíte, basicamente o que a gente faz na prática, e não é achismo, é o que a gente faz e o que a gente experimenta comprando e vendendo imóveis. É exatamente o que está ali. Então nós vamos trazer um pouquinho aqui hoje dessa pesquisa do DataZap. E sabe o que é legal? Coincidentemente a essa pesquisa do DataZap, essa semana eu estive conversei exatamente com 26 alunos. Tá? Fiz uma entrevista com 26 alunos, conversando sobre como que foi a jornada deles nos últimos 12 meses. Tá? Como que foi a jornada deles nos últimos 12 meses. Esses alunos participam de um programa de elite nosso, junto com o Fernando Tubarão, né, que é a mentoria dos tubarões. E o objetivo é pessoas que querem fazer disso a principal fonte de renda, viver de leilões, querem transitar e estão colocando o jogo ali todo. Porque tem gente que entra realmente para fazer renda extra e não tem problema nenhum. Tá? O leilão é ótimo para fazer renda extra, você manter o seu trabalho, acumular patrimônio e construindo ali sua liberdade financeira, pouco a pouco, com leilões de imóveis, é a melhor forma de começar dessa forma. Agora tem gente que já deu um passo a mais. O cara começa a fazer várias operações, ele já chuta o balde, fala, não, quero viver de leilão, porque realmente aqui é um caminho que faz mais sentido para mim. Pensar nas horas trabalhadas, né? A gente trabalha aí 40 horas por semana, né? Quem é CLT, 40 ou servidor público, 40 horas por semana. 160, né? Dá mais ou menos 50 semanas no ano. Então dá 2.000 horas, né? Então a pessoa às vezes começa a fazer a conta e fala, cara, numa operação e ganha 10 mil por mês, então ela gasta 2.000 horas para fazer 120 mil. Em uma operação, às vezes ela faz os 120 mil. Então tudo isso mexe com a cabeça e obviamente tem pessoas que estão buscando os leilões como única fonte de renda, realmente viver disso, tá bom? E aí eu conversei com essas 26 pessoas, dessas 26, 18 fizeram mais de 1 milhão de lucro com leilão entre setembro de 23 e setembro de 24. Cara, 1 milhão de lucro com leilão, tá? Óbvio, tem gente que já vendeu tudo, tem gente que vendeu parte, tem uma parte que ainda está na carteira, porque comprou em março, ainda não deu tempo de vender, ainda está reformando, né? Está colocando no mercado, mas o lucro projetado é de 1 milhão em 12 meses, tá?
Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as estratégias que a gente tem usado tem dado certo para a gente e tem dado certo para as pessoas que estão seguindo, né? Então isso é muito legal, né? Nós estamos falando de 1 milhão de lucro. Eu não estou falando da pessoa virar milionária. Se a pessoa virar milionária, se ela comprar um imóvel de 500 que vale 1 milhão, ela virou milionária. Eu estou falando de fazer 1 milhão de lucro. Cara, pegou o seu capital, pegou 500 mil, fez 1 milhão de lucro, virou 1 milhão e 500. É isso que eu estou falando, né? Então tudo isso usando estratégias que a gente disse aqui. A Jô está perguntando quanto de investimento desse 1 milhão. Depende, tem muita gente que trabalha mais alavancado que colocou menos. Tem gente que trabalha mais com pagamento à vista, colocou mais. Depende, mas assim, a maioria ali na média está entre 55% de ROI e 60% de ROI. Então se você for pegar aí, você vai ter, coloca ali mais ou menos 70% de ROI, 60% de ROI. Eu não estou na cabeça aqui com 2 alunos que falaram comigo, eu não sei se a média vai ser essa. Mas, quer dizer, tem que colocar ali mais ou menos 1.500, né? Para fazer 1 milhão. Tá mais ou menos nessa faixa aí. Mas quem colocou financiado, coloca menos e consegue fazer. Coloca ali com 600 mil e consegue virar 1 milhão também, porque usou mais alavancagem. Depende muito da estratégia que a pessoa adotou. Eu estou lembrando de 2 aqui que me falaram sobre mais pagamento à vista e outros que estão usando mais estratégia de financiamento. Vai depender muito de como vocês estão fazendo. Agora, isso obviamente é uma situação de alguém que já está buscando isso para a vida, né? É óbvio que quem está começando não começa com essa grana, em geral, né? Não começa com essa grana, começa com uma grana menor. E para isso que a Caixa, inclusive, é a porta de entrada, né? Então, quando a gente analisa ali, por exemplo, esses imóveis da Caixa com 100% de desconto, com 100% de financiamento, uma ótima oportunidade para quem está começando. Você pega lá um imóvel de 60 mil para vender por 120, 130, você não coloca nada de capital, usa crédito para financiar. Então, tudo isso são oportunidades para quem está começando e que tem pouco capital para poder começar essa multiplicação. Até que chegar a hora que você vai falar assim, cara, não faz sentido mais para mim ser CLT, ser servidor, eu tenho que migrar para os leilões porque minha hora trabalhada é muito mais valorizada nos leilões de imóveis, né? Então, isso é legal porque isso casou muito com essa pesquisa do DataZap, né? Então, essa pesquisa do DataZap está muito linkada com essa conversa que eu tive com os alunos, né? Então isso é muito legal porque veio junto, né? Então foi muito legal e eu vou mostrar, começar a abrir aqui para a gente analisar essa pesquisa, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou exatamente falar sobre aquilo que é, gente, vou dar aqui para vocês o ouro, hein? Vou falar como que a gente atua e por que que isso é a melhor forma para viver de leilões ou conquistar uma renda extra que realmente possa mudar o seu jogo, fazer com que você se aproxime aí da liberdade financeira com leilões, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá dando uma travadinha, né? Deixa eu ir ali para dentro, deixa eu pegar, porque aqui eu tô no... Só um instantinho, gente. Segura aí, que eu vou aqui para dentro. É porque aqui tá no... Abre pra mim. Eu vou aqui para dentro, porque aqui tá no... Naqueles negócio repetidor de sinal. Aí pode ser que ficou um pouquinho ruim. Deixa eu entrar aqui. Bora lá. Ixi, tá sem cadeira aqui. Estão me vendo, beleza? Tá legal? Bora lá. Bora lá. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês a pesquisa. Agora não deve estar travando não, né? Eu tô perto aqui do roteador, não tá travando não. Beleza? Bora lá. Deixa eu abrir aqui as tendências de moradia do Zap, tá? Pra vocês terem aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá. Ó. Então isso aqui, é a pesquisa lá que foi feita pelo DataZap, né? Perfil do comprador, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Então aqui é a metodologia lá, eles pesquisaram, fizeram 718 entrevistas aqui entre junho e julho, né? Show de bola, vamos lá. Quem são os compradores? Aqui vai falar um pouquinho sobre perfil de pessoas, né? E depois eu vou um pouquinho ali entrar um pouquinho. Esse aqui eu vou passar mais rápido, que eu quero entrar na questão dos imóveis, tá? Mas aqui tá falando um pouquinho quem são os compradores, né? Depois ele vai falar o que eles buscam, né? Então a gente vai fazer essa dupla análise, né? Quem são e o que eles buscam, beleza? Então aqui, ó, a maioria é homem, né? Curioso aqui, né? Rapidinho aqui, ó, sobre a geração Z, né? Como é que a geração Z, cada vez, né, 18 a 28, aqui tem 2 fatores, né? Tanto porque a geração Z, tendência é cada vez mais buscar alocação, né? Isso pode ser uma realidade, também não sei se isso, de fato,
é tão real assim, mas o fato é que também tem menos capacidade de comprar um imóvel. Então é óbvio que quanto mais novo o público, menor a capacidade de comprar um imóvel. Quanto mais velho, então aqui é geração X, né? Aqui, ó, geração Y, geração X principalmente representa aqui a maior parte das pessoas que estão buscando, né? Então a maioria é casado, olha que legal, né? As pessoas, na verdade, a maior parte do público que procura imóvel para comprar é casado, né? Isso é meio lógico, né? Normalmente quando quem casa quer casa, começa a buscar, quem casa e tem filho começa a buscar outras casas maiores, né? E procura uma área de lazer para o filho. Então sempre quem está buscando, né? A maioria das vezes é um casado. Isso é muito legal, né? E aqui é classe social, né? Então, eu tô falando classe A, classe B, classe C, classe D. Classe B é a que mais busca, né? Então, legal aqui. Classe B, se não me engano, é renda de 8 a 20 mil, alguma coisa assim, 8 a 12 mil. Enfim, só a renda ali é 8 a 20 mil, se não me engano, tá? Que é a que mais busca aqui. Pessoa economicamente ativa, beleza. A maioria aqui, ó, assalariado, funcionário público, autônomo, empresário, né? E depois começa a cair bastante. Então vou passar isso aqui mais rápido, porque depois eu vou focar mais nos imóveis aqui, tá bom? Trabalha todos os dias presencialmente, trabalha em formato híbrido, olha que legal. Então aqui, ó, as pessoas normalmente que estão procurando imóveis trabalham todos os dias presencialmente. E depois tem até uma informação que essas pessoas que trabalham todos os dias presencialmente são as que mais buscam imóveis, né? Então, exatamente aqui, né? Já está falando essa informação, mas depois tem uma informação complementar. Isso mostra que, óbvio, né? As pessoas também procuram imóveis, provavelmente isso tem acontecido com mais frequência. Logo depois da pandemia, houve ali uma cultura muito forte, né? Do home office, das pessoas trabalhando em casa, e é natural que as pessoas procuraram mais conforto e menos localização em determinado momento. Tanto aqui em Belo Horizonte houve uma explosão de casa em condomínio em Lagoa Santa, região metropolitana, né? Isso foi um boom mesmo, né? Inclusive, na época, a gente vendeu 2 casas em Lagoa Santa que foram assim, né? Compramos ali barato e conseguimos uma valorização muito forte, justamente porque as pessoas estavam buscando, era a situação do momento, né? Aquilo com a pandemia, as pessoas trabalhando em casa, enfim. Então, chegou aqui. Agora as pessoas estão retornando, né? Por quê? Porque o trabalho tem voltado, né? Seja presencial, seja híbrido, né? Seja presencial 5 dias, seja híbrido. Então, as pessoas têm voltado a dar preferência para morar perto do trabalho. Agora vamos entrar aqui no imóvel, tá? Isso aqui que é legal, acho que aqui a gente vai ter mais informações legais. Ó, primeira coisa, 88% das pessoas estão procurando para moradia e 12% para investimento. Então, nós aí que compramos imóveis, né? E aí, usando até o mercado convencional, que nós usamos aí também para comprar imóveis, a gente compra imóveis em leilão, mas também compramos imóvel no mercado convencional, né? Então, recentemente eu comprei 2 imóveis no mercado convencional. São imóveis fora de leilão. Por quê? Porque o objetivo do leilão é comprar barato. Mas se também aparecer alguma coisa fora do leilão barato, vale a pena. Então aqui, tem buscas aqui que são de investidores, né? Então a gente faz buscas aí também. Então nós estamos aí nesses 12%, são pessoas que compram, que estão buscando para investimento, mesmo que não seja de leilão, né? Então a gente procura no leilão, porque no leilão é mais fácil você comprar imóvel barato. Mas também tem oportunidades aí no mercado convencional, beleza? Vamos avançando aqui, ó. Que eu achei legal aqui algumas coisas, né? Então aqui, ó, localização do novo imóvel. Olha isso aqui. Que legal. Então, o que eles procuram? As pessoas procuram, né? Aqui, ó, supermercado, padaria e farmácia. Né? Então, aqui, ó, parques, praças, áreas verdes. Então, supermercado, normal, né, gente? Todo mundo ali. Eu, particularmente, a primeira coisa que eu olho para comprar um imóvel é o comércio que tem do lado. Até mesmo pelo padrão, né? Então, normalmente, quando eu estou no imóvel, que eu estou comprando de um imóvel de um padrão um pouco mais alto, o comércio na região, ele tem que ser dentro daquele padrão, porque tem que ser um comércio mais top, com mais qualidade. Por quê? Para eu ter certeza que eu não estou comprando um elefante branco ali, né? Que eu estou comprando um imóvel que ele está acima do padrão da região. Então a gente olha tanto os imóveis no entorno, quanto também o comércio no entorno, né? Então para ver se aquilo ali está correspondente. Então supermercado é muito importante, farmácia é importante. E normalmente, se está comprando um imóvel um pouco mais caro,
é bom atentar para ver se realmente o supermercado que está ali é um supermercado de boa qualidade, se a farmácia que está ali é uma farmácia de boa qualidade, porque normalmente o comércio mais caro ele vai sendo atraído pelas residências mais caras e pelo perfil de renda das pessoas que moram ali. Agora olha que legal, né? A gente sempre fala aqui, ó, como que é o imóvel ideal? Pronto, agora nós vamos entrar aqui no imóvel ideal, ó. Como é o imóvel ideal? Beleza? Olha só isso aqui. Tipologia. Apartamento padrão, casa de rua. Quem aqui achou ou pensava que a diferença entre a busca de apartamento padrão e casa de rua era maior do que só esses 4%? Quem aqui achou que era maior? Quem aqui achou que era maior? Eu tenho certeza que para muitos isso aqui foi uma surpresa. Poxa, a casa de rua é tão buscada quanto o apartamento. Tão buscada quanto o apartamento. E tem muita gente que tem... É porque não faz, né? Tem muita gente que pensa, né, que casa de rua não tem demanda. Eu já vi gente até que fala de leilão na internet falando essa bobagem. Né? E a gente usa uma estratégia há muito tempo já de comprar casa de rua. Porque aqui tem uma oportunidade. Apartamentos, eles são um pouquinho mais buscados na hora de vender, mas eles são muito mais buscados na hora do leilão. Então, no leilão, você tem uma busca muito grande por apartamentos que não no leilão, para a compra do leilão, que não corresponde à mesma diferença na hora da venda. Então, na venda, no leilão, às vezes a casa de rua é muito pouco buscada, porque normalmente tem uma reforminha, as pessoas têm medo de comprar casa de rua, por segurança talvez, né? Então, olha só, casa de rua tão buscada quanto apartamento. E aí surge a oportunidade, né? Qual que é a oportunidade? Você pega uma casa de rua sem disputa no leilão e depois tem a mesma procura na hora de vender o imóvel. Essa pesquisa é abrangência nacional, tá? Pesquisa de abrangência nacional. Olha que legal. Casa de condomínio, pessoal, principalmente quem é de São Paulo, tem uma cultura muito forte com esse negócio de casa em condomínio, né? Ah, casa em condomínio e tal. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ninguém tá nem aí para casa em condomínio. Para falar a verdade, aqui tem casa em condomínio em Nova Lima, na Pampulha, né? Algumas regiões aqui, mas as pessoas querem morar aqui em apartamentos na região central ou casas de rua na região central. Né? Então, para vocês verem que às vezes os vieses que a gente tem, com base na região que a gente mora, elas acabam contaminando a sua análise, às vezes até para outras regiões. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Né? Eu sempre procuro olhar, por exemplo, eu não tenho essa cultura de casa em condomínio aqui em Belo Horizonte. Aqui não tem essa cultura. Né? As pessoas aqui querem morar em apartamentos, perto do trabalho, perto da região central, ou em casas de rua, né? Boas aqui na região central. Ninguém quer morar aqui, ninguém procura. Claro, ninguém, né? Obviamente tem pessoas que moram lá, tem condomínios em Nova Lima, tops, tem condomínio na Pampulha, mas não é uma demanda tão grande assim. A demanda maior é por apartamentos e casas na região central, que não tem condomínio, tá? Não tem casa de condomínio. E quando eu vou para São Paulo comprar, né? Quando eu analiso imóveis em São Paulo, eu já tenho que eliminar esse viés meu, porque lá isso é valorizado. Eu lembro, há 15 anos atrás, né, quando eu comecei a namorar minha esposa atual, e eu conheci Taubaté, que é uma cidade perto de São José dos Campos, e aí a primeira vez que eu tinha ido lá, aí eu cheguei lá, ela morava numa casa em condomínio, né, e era muito engraçado, porque era uma casa em condomínio no meio da cidade, era como se fosse um feudo, sabe, assim, tem mini feudos dentro da cidade, assim, você vai andando na rua, na avenida, aquele monte de muro, sabe? E aqui em Belo Horizonte não tem isso, né? Aquele monte de muro, mini feudos dentro da cidade, e aquilo eu achei muito engraçado, né? Porque não é da cultura nossa, assim, você olhar aquele monte de feudo dentro da cidade. E São Paulo tem muito essa cultura, tanto na capital, não vou falar aqui porque na capital ali a área mais nobre é apartamentos de luxo ali nos Jardins, no Itaim Bibi, mas, né, tem essa cultura ali em Alphaville, né, e tem cultura no interior de São Paulo. No interior de São Paulo isso é muito comum, né? Então isso é bem legal, porque a gente começa a dar uma olhada e fala, cara, as cidades são diferentes. No interior de São Paulo isso é muito valorizado. Então lá, se você pega uma casa de rua,
você tem que tomar cuidado para você, na hora de precificar, na hora que você for colocar no mercado, você não competir com as casas em condomínio, porque lá as pessoas valorizam essa casa em condomínio, por uma questão de segurança ou por uma questão de cultura, né? Mas lá as pessoas valorizam essa casa em condomínio diferentemente de outros lugares. Então isso é muito importante, por isso que a gente tem que analisar essa precificação para na hora de colocar o nosso imóvel no mercado, a gente não ser surpreendido ali com uma competição com um imóvel que é muito mais bem visto ali pela cidade, pelas pessoas da cidade, tá? Então, mas olha que legal, casas de rua, né? Muitos de vocês aqui já foram, já assumiram aqui que não tinha imaginado que a diferença era tão pouca. E já tem bastante tempo que a gente usa essa estratégia, tá? Eu tenho arrematado cada vez menos apartamentos. Para falar a verdade, muito poucos, né? Eu tenho arrematado cada vez mais casas. Como eu disse, vendi 2 essa semana. Uma abaixo de 500, nos últimos 15 dias, que na verdade uma foi semana passada, uma foi a semana e uma semana passada. Uma de 400 mil, que é no interior do Rio de Janeiro, e outra de 780 no interior do Paraná, tá? Casas de rua, tá? E qual que é a grande vantagem? O que é legal? E aí vai vir outro dado aqui que vocês vão dar vocês vão entender um pouquinho. Casas de rua reformadas, né? Como é que elas entram muito bem posicionadas. Eu vou explicar para vocês por que eu gosto de comprar casas de rua, e é por isso que essas 18 pessoas que eu falei no início da live, das 26 que eu pesquisei, por que elas conseguiram 1 milhão de lucro? Foi usando essa estratégia que eu vou falar aqui. Então vai entregar o ouro aqui para vocês, ó. Usando a estratégia que a gente ensina, claro que tem muita coisa por trás da estratégia, mas o básico é isso que eu vou falar. Usando essa estratégia de maneira assertiva, combinando com flipping, você consegue ter o melhor produto da região entre os imóveis mais buscados, que são as casas de rua, tá bom? Então, nesse estudo fala a faixa de preço? Fala, tá? A maior parte dos imóveis buscados são de até 500 mil, tá bom? Agora, a grande vantagem de você, e casas de rua, né, em até 1 milhão, eu estendo um pouquinho, né, o Zap aqui ele fala até 500 mil, mas eu falo até 1 milhão, é porque você consegue posicionar a casa conforme você aplica dinheiro na reforma. Você consegue tornar a casa desejável, a melhor casa, e ela é muito procurada, a gente já viu aqui, casas de rua são muito procuradas, e você consegue torná-la objeto de desejo. Então, diferentemente de um apartamento, que você não tem muita margem de manobra, né? O que você faz no apartamento? Tem muita margem. Primeiro, é fácil de avaliar, qualquer um avalia. Se qualquer um avalia, a concorrência é maior. Segunda coisa, se você não tem, você não tem muita estratégia no apartamento, você não tem o que fazer. Você chega lá, faz uma reforma básica, coloca o apartamento realmente como o melhor do condomínio ou bem reformado para atrair as pessoas, mas você não vai subir muito o preço, você não tem para onde ir, né? Então você tem que tomar cuidado para não gastar muito na reforma para eventualmente não conseguir retirar depois, porque você não tem, o desvio padrão ali das ofertas é muito baixo. Então você está com um apartamento para vender por 1 milhão, no condomínio tem de 900, 950, 1 milhão, não vai sair disso. Se bobear, você vai ter que abaixar ali para 920, mesmo que o seu esteja melhor, porque você não vai conseguir vender muito mais caro. Já casas, você não tem referência de preço, né? Porque cada casa é de um jeito, não tem padrão. Cada casa tem um terreno diferente, tem um padrão de acabamento diferente, tem um tamanho diferente, tem basicamente vários elementos que eles não são padronizáveis. E como não são padronizáveis, vocês têm como trabalhar essa casa para torná-la desejável e única. Então tudo que a gente pode tornar único vale mais, né? Tudo que a gente pode tornar único vale mais, não é assim que funciona? Se a gente pode tornar algo que não tem nada parecido, ele vale mais. Quem dá o preço é lógico, você vai trabalhar dentro da faixa de preço que aquele público está buscando, mas você consegue diferenciar e cobrar mais, né? Então você consegue extrair mais lucro, vender mais rápido, porque é um produto muito procurado, e ainda com a outra característica que é a reforma, que eu vou mostrar aqui para vocês na pesquisa, que acho que vai ser um divisor de águas para vocês, que vai trazer alta performance aí no resultado, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui, ó, casa de rua lá. Ó, esse aqui que tava lá que eu mostrei, né? Então, as casas de rua aqui são tão procuradas quanto apartamentos. Olha que legal, né? Então, isso aqui é uma estratégia que a gente usa já há muito tempo, né? Essas casas de ruas adoram essas casas feias. A gente vai, reforma e coloca para vender e vende. Essa casa, por exemplo, que eu falei, de Guarapuava, antes de mudar aqui, ela tem um detalhe.
tá? Eu já vou contar para vocês vão ver aqui na pesquisa por que a gente fez isso. A pesquisa corrobora a nossa estratégia, isso que é legal. Essa casa, ela tinha 2 quartos e um mini escritório. Só que, o que a gente fez? A gente transformou esse segundo escritório, esse escritório que era mini, muito pequeno, era quase um corredor. A gente transformou num terceiro quarto. Então a gente trouxe uma casa de 2 quartos para 3 quartos e subimos o preço da casa, né? Então a gente consegue reposicionar a casa. Então uma casa que a gente pagou 410 e na hora que a gente entrou no imóvel, o corredor estava lá escrito 3 quartos, mas na verdade tinha 2 quartos. Um quarto era um corredor. Então o que a gente fez? Eu transformei esse corredor num terceiro quarto, a gente ampliou, fez um terceiro quarto e a casa subiu de preço. A gente vendeu por 780, tá? Caiu o pico sexta-feira da entrada. Então por que a gente fez isso? Porque a gente consegue diferenciar. Trouxe uma casa de 2 quartos para 3 quartos, suíte, bacaninha, uma casa linda, maravilhosa, reformamos ela toda, reposicionamos ela no mercado. Isso não tem como fazer com apartamento. Tá claro, se você pegar um apartamento de 2 quartos e transformar em 3, melhora. Mas é difícil, né? Às vezes você não tem nem espaço para fazer isso e também talvez não mude tanto, né? Talvez não mude tanto é porque você não tem muito... o mais difícil ali é mexer na planta também. Talvez você não tenha nem tanta facilidade. É claro que o mais fácil de fazer em apartamento é transformar um quarto em suíte. Às vezes dá para fazer isso aí. Isso valoriza também. Vocês vão ver aqui que isso é um ponto de atenção. Beleza? Então vamos lá. Vamos passando aqui, ó. Ó, isso aqui é sensacional, gente. Ó, o que as pessoas estão mais buscando? 17% apartamento novo, lançamento ou planta ou em construção. 27% novo, pronto, mas nunca habitado. 60% usado sem necessidade de reforma. Agora vocês entenderam por que a gente reforma imóvel? Porque se você somar aqui, ó, 60 com 31, então olha aqui a quantidade de pessoas que estão buscando imóveis usados sem necessidade de reforma e usado, mas recém-reformado. É claro que aqui a pessoa podia marcar mais de um item, né? Olha lá, multiplicidade, 2 tipos, né? Ela podia marcar 2, por isso que está dando mais de 100% aqui. Mas você vê que 60% é usado sem necessidade de reforma, ou seja, você já reformou, não precisa mais de reformar, ou recém-reformado, dá na mesma. Porque a gente, na verdade, entrega ali um imóvel, normalmente é recém-reformado. A gente arrematou, recém-reforma e entrega para o mercado. Então, olha só que legal. Praticamente todo mundo marcou esse item, né? Que prefere usado sem necessidade de reforma. Olha que legal. Bacana demais, né? Então, isso para mim mostra que a estratégia nossa, olha a estratégia nossa que a gente está adotando há 3 anos. Casas de rua, reformadas, normalmente usando o flipping para torná-la desejável, e ela é muito procurada, como vocês viram aqui, a casa vira... Teve uma casa que a gente vendeu em 15 dias. A gente reformou, deixou a casa estava destoando. Você chegava na rua, cara, não tinha como ver a casa. Foi uma casa lá em Campo Grande, não tinha como. Você chegava e falava, cara, que casa é essa? O cara que estava buscando o imóvel naquela região, ele não tinha dúvida. Ele bateu o olho e falou, cara, essa casa tem que ser minha. A gente comprou por foi 180 com 10%, ficou mais ou menos 100, porque tinha 10% de desconto, ficou 161. Foi um negocinho, 65, alguma coisa assim. E vendemos por 360 mil, gastando 40 mil de reforma. Exatamente tornando a casa um objeto de desejo. E aí, ele pagou mais na nossa casa do que na vizinhança, do que das ofertas que tinham lá. E vocês vão perguntar, por que vocês usam... Agora vocês vão entender, por que a gente arremata mais casa? Porque com casa eu consigo fazer isso, com apartamento não. Dificilmente com apartamentos a gente consegue descolar o preço, né? Você praticamente vai ficar ali dentro daquele preço que está sendo praticado no prédio, mesmo que o seu apartamento seja muito melhor. Você não vai conseguir ter uma distância, seu apartamento menor, o valor está 900, maior está 960, você não vai conseguir colocar o seu apartamento a 1.200.000. A casa a gente consegue. Então, muitas vezes, dependendo da casa, você deixou ela realmente objeto de desejo, a pessoa paga. Porque ela não tem referência de preço. Por mais que ela olhe as casas na rua, cada casa é de um jeito. Então, ela olha, beleza, tem uma casa de 280, mas ela olha para a nossa, é muito melhor. A nossa é 360. Então, ele perde um pouco a referência. E quando a pessoa perde a referência e age no emocional, e compra de imóvel é emocional. Compra de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Na MT, na MS.
pessoal do Mato Grosso aí fica puto na hora que confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Compra de imóvel, ela é componente emocional puro. E, aliás, quando você consegue despertar o desejo e a emoção na hora de vender, sua venda fica muito mais facilitada. Tá? Sua venda fica muito mais fácil. Quando você consegue despertar a emoção em quem está olhando o seu imóvel, ela vai, chega e fala assim, se vê morando ali, é muito mais fácil vender. E em casas também a gente consegue fazer isso bastante, beleza? Essa semana eu estava conversando com o Ricardo Mazieiro, né? Foi um desses 26 aí que eu conversei, e ele comentou um negócio legal para mim. Ele falou assim, cara, quando o homem tem que convencer a mulher da compra, é porque a compra está racional. É onde você vai extrair menos valor. Porque o homem está olhando e fala, cara, eu gasto uma reforma aqui, às vezes você não fez nada, ele faz a conta e tal, tá muito racional. E no racional a gente não consegue extrair o máximo de valor. Quando é a mulher que tenta convencer o homem, normalmente você já trouxe a compra para um emocional. A mulher chegou, tem seus filhos, se identificou, viu um apartamento legal, viu que tem, né, que a vida já se imaginou morando ali naquele imóvel e ela tenta convencer o marido de comprar. Isso é uma brincadeira que ele fez que eu achei muito legal, uma analogia, né? Foi muito legal e de fato funciona praticamente em todos os casos dessa maneira, beleza? Então vamos lá, ó. Então olha isso aqui. Retornando. Usado sem necessidade de reforma, 60%. Usado mais reformado, 31%. Aí tem outro aqui. Usado com necessidade de pequenas reformas, 38%. E quem está precisando de uma reforma total? 7%. Então, não reformar o imóvel é uma boa estratégia? O que vocês acham? Você pegar o imóvel e não fazer nada e tentar vender é uma boa estratégia? Vocês acham que sim ou não? É uma boa estratégia? Pegar o imóvel, arrematar o imóvel. Igual esse imóvel que a gente arrematou. Por 160 mil. Vender por 360 depois da reforma de 40 mil. Se a gente não tivesse reformado, a gente ia vender para esse público aqui, ó. Esses 7 aqui que estavam lá. Porque o imóvel precisava realmente de uma reforma total. A gente ia vender para esses 7. Quando a gente reformou, a gente começou a vender para essa galera aqui, ó. Olha só. Eu saí desses 7% e comecei a vender para essa turma aqui, ó. E mais caro. Além de vender mais rápido, eu vendi mais caro. Foi 15 dias de venda e eu vendi mais caro que a rua. Por quê? Porque o imóvel estava desejável, né? Claro, eu vi aí o Wagner falando, depende. Tudo na vida depende, né, gente? Você pode pegar uma exceção aqui, teve um imóvel que a gente optou por não reformar, porque a reforma ali ia ficar mais cara, não ia agregar tanto, enfim. Mas como regra, é isso aqui, ó. Você vai reformar e vai mexer com esse público ao invés de mexer só com esse, tá bom? Vamos lá. O que eles procuram? Isso aqui é legal. Então, 47% pretende reformar. Se você já entregar reformado, já facilita a vida dele, o comprador aumenta. Eu vou pegar aqui a parte, o que precisa ter, né? Então, aqui, ó. Olha aqui que legal. A maioria das pessoas... Vamos pegar essas 3 barrinhas aqui, ó. A maioria das pessoas procura imóveis de 46 a 120 metros quadrados. Olha que legal. Pegando essas 3 barrinhas, sendo que a maior parte é de 61 a 90 metros quadrados. Isso aqui é até legal, né? Porque eu vejo muita gente no Instagram falando desses negócios de estúdio, comprar esses imóveis para locação que depois vai vender. Cara, há uma grande possibilidade. E eu estive, há 2 meses atrás, eu estive numa reunião com um braço do BTG, que é a Enforce. Na verdade, fizeram uma reunião lá com investidores e tal, né? Criando parcerias. E uma das coisas que ele falou, alguém perguntou lá na época, né? Ele é o CEO lá da Enforce, né? Que é um braço do BTG. E aí alguém perguntou assim, se eles estavam prevendo, né? E o BTG, pô, o maior banco de investimento aí da América Latina. E perguntando se eles estavam prevendo alguma crise no mercado imobiliário. Eles falaram, olha, crise não. O mercado imobiliário está longe de ter uma crise, mas alguns segmentos específicos a gente identifica como bolhas. Aí, obviamente, a pergunta foi, então quais, né? Multipropriedade, que é aqueles negócios que tem lá em... Você vai em Gramado, né? Que o pessoal fica vendendo fração de imóvel no tempo, né? Você compra 1/12 do imóvel para você usar, você pode usar num período de tempo, que é o que se chama depois regulamentado aí no Código Civil de multipropriedade, né? Você compra, você tem o imóvel no tempo. Então você tem 1 mês do imóvel, ao invés de você ter a propriedade do imóvel, você tem o tempo do imóvel de uso, né? Isso aí é uma coisa que eles
mencionaram com muita força que há indícios de uma bolha. E a outra coisa foi os estúdios. Que esses estúdios, eles identificam muito claramente uma bolha. Cada vez subindo mais o metro quadrado. E vocês viram aqui. Ah, mas é porque a geração Z gosta de estúdio. A geração Z é que menos compra imóvel, né? Então, no final das contas, quem compra imóvel mesmo, quem tem bala na agulha para comprar imóvel, não tá procurando estúdio, né? Então, no final das contas, você vai vender isso para quem? Ah, tô alugando, tô conseguindo uma renda boa. Tudo bem, mas seu preço vai lá embaixo. De repente, toda a renda que você virou, na hora que você for liquidar esse imóvel aí algum dia, ele vai cair igual fundo imobiliário, né? O pessoal compra fundo imobiliário, mas está me rendendo 1% ao mês, mas a cota está despencando. O que adianta? Né? Então não adianta nada. Então a geração Z não tem dinheiro, né? Então na hora que você for vender esse imóvel, você precisar levantar, você pegar um estúdio, você pagou, um exemplo aqui, 15 mil metros quadrados, beleza, tá te dando uma renda hoje de 1% ao mês. Mas se você precisar liquidar esse estúdio hoje, no BA você pega 12. Né? Então isso que e aqui mostra claramente isso, né? Que pouquíssimas pessoas procuram esses imóveis para comprar. Aqui, ó. Olha aí. Até 30 metros aqui. Você pegar até 45, né? Aqui já não é nem estúdio. Talvez o estúdio está aqui até 30 metros. Olha aqui, ninguém. Ninguém está procurando esses imóveis. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, tem muita gente com esse oba-oba negócio de estúdio. E eu acho que quem ganhou dinheiro com o estúdio, quem comprou e vendeu, pulou fora, já liquidou e ganhou dinheiro. Quem tá ficando com isso na mão aí tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes a renda, né, que você ganha, ela vai toda embora depois na hora que você for vender o imóvel para liquidar, eventualmente comprar, fazer outro investimento. Você vai perder toda a renda que você ganhou na desvalorização do imóvel. Ó, outra informação relevante aqui, tá? A Antônia falou que tem falta de imóveis pequenos tipo estúdio aqui em Santa Catarina. Pode ser que você, na sua imobiliária, tem gente que procurou, não sei se é imobiliária, né? Mas é aquilo que eu falo, tem regionalidades também, mas assim, aqui a busca de imóveis e estúdios são muito pequenas, né? Então essa é uma realidade, tá? 45 metros vende muito, discorda da pesquisa. Aí a amostragem, a metodologia da pesquisa tá ali, né? Aí, assim, se a gente discordar, eles estão com a amostragem legal, eles fazem isso todo ano, né? Então são informações tanto da plataforma quanto da pesquisa que eles fizeram. E também tem regionalidade, gente. Então, assim, 45 metros, aqui tá falando de buscas, né? O que as pessoas estão buscando. Então, pode ter um público específico que busca, primeiro, moradia em geral, né? A pessoa busca ali um apartamento menor, tem incentivo do governo para comprar, né? Então, acho que a gente tem que relativizar também certas informações, tá bom? Então vamos aqui, ó. Olha o que a maioria busca. Apartamento de 2 e 3 dormitórios. Olha que legal. Um dormitório muito pouco, estúdio 2%, estúdio, um dormitório, 2 e 3 dormitórios. 2 dormitórios aqui já entra esses de 45 metros, já tem 2 dormitórios, né? Então, aqui ó, 4 dormitórios menos. 4 dormitórios é mais buscado que estúdio. Né? Então, apartamentos maiores, né? Normalmente para família e tal. Aí, ó. Muito baixo, né? A procura por estúdio, a maioria está procurando 2 e 3 dormitórios. Isso é muito legal. Vamos ver aqui mais um dado. Isso aqui é legal. O interesse por... Olha só, presta atenção. O interesse por suíte é de cerca de 3 em 4 indivíduos, principalmente uma unidade. Olha só. O público da geração Z é o com menor interesse nesse item. 41% não busca pela característica no imóvel que pretendem comprar para moradia. Outro destaque é pela procura dos moradores do Nordeste por 3 unidades de suíte, com 11% de indicações, enquanto o total é apenas 3. Então a maioria lá do Nordeste gosta de mais suítes, né? Isso aqui é legal. A geração Z não quer suíte, também não quer imóvel, né? É a que menos procura imóvel. Então, ficar tentando montar estratégia em cima da geração Z, na minha visão, é bobagem. Porque se a geração Z nem procura imóvel, para que você vai montar uma estratégia para vender para a geração Z, se eles não estão buscando isso? Né? Então, e o legal aqui, interesse em suíte. Né? Então, quando eu falei ali para vocês, quando a gente pega imóvel, se não tem suíte, a gente transforma. Não tem como, a gente tenta transformar a suíte. Tá? Então, esse caso de Guarapuava, por exemplo,
Esse caso já tinha uma suíte e a gente transformou um terceiro quarto. Então vocês viram ali, tinha 2 quartos, mas por que a gente fez isso? Talvez o 2 quartos seja até procurado também, mas a casa era muito grande para 2 quartos. Então a gente ia acabar perdendo valor, a gente ia acabar vendendo essa casa por uns 600 mil, a gente gastou 50 mil, fez mais um quarto e vendeu por 780. Tá? Então ali foi uma estratégia, inclusive, de trazer de 2 para 3 quartos, aumentando o valor do imóvel. E se não tivesse suíte, a gente provavelmente teria feito uma suíte, né? Essas 2 casas que a gente vendeu recentemente. Então só para vocês entenderem um pouquinho as estratégias, normalmente tudo que a gente faz já está totalmente alinhado com o que a gente viu aqui nas pesquisas, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O imóvel ideal. Um banheiro, 2 banheiros, 3 banheiros. Olha aqui, ó. Então você vai vendo aqui, ó. A maioria que é 2 banheiros, né? Isso, normalmente quem está procurando o primeiro imóvel não sabe a diferença que faz um banheiro para 2 banheiros, né, gente? 2 banheiros é vida. 2, 3 banheiros é a maravilha, né? Então quem está ali procurando o primeiro imóvel, às vezes não sabe a diferença. Então, aqui provavelmente também tem a questão da consciência de quem está procurando um imóvel. Se for o primeiro imóvel, provavelmente um banheiro vai satisfazer. Se for o segundo imóvel, terceiro, às vezes a pessoa pede mais banheiro. Porque é uma coisa que faz diferença, assim como quartos também ali. Igual o Cris falou aqui, ó. Pede muita venda por ser 2 quartos. 2 quartos, gente, se você tem um filho, já fica ruim. Porque hoje, o regime híbrido, ele é o pior que tem, né? Porque a pessoa tem que ter estrutura de escritório em casa e ainda tem que ir morar perto do trabalho. Porque quando era só home office, a pessoa podia morar longe do trabalho e ter o escritório dela, em casa. Então, beleza, eu comprava uma casa um pouco mais longe, um apartamento uma distância menor, pagava menos, morava com... pegava um apartamento 3 quartos ou 4 quartos, dependendo da quantidade de filhos que você tem, e pegava meu escritório. Mas eu podia comprar um imóvel longe, porque eu estava sempre sendo home office. Agora o híbrido é o pior. Você tem que morar perto do trabalho e ainda tem que ter o escritório, porque você está híbrido, né? Então você vai ter lá 3 dias no escritório, 2 dias no home office. Então, as pessoas procuram, né? 3 quartos, por exemplo, você tem um filho. Um quarto do casal, um filho e um escritório, né? Então, essa procura por 3 quartos ela é muito grande, né? Então, inclusive, quando a gente tem a oportunidade, igual foi esse caso aí, de transformar um pequeno escritório num quarto, que serve de escritório também, mas pode servir para um segundo filho, isso aí faz diferença na hora de vender, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Vaga de garagem, tá? Vaga de garagem, vamos lá. Vamos lá, vaga de garagem. Então, vaga de garagem aqui, ó. Uma vaga de garagem, 48%, e 2 vagas de garagem, 33%. Isso aqui é um ponto... Tem muita gente que fala, tem que ter 2 vagas. Relativo, tá? Isso aqui com uma vaga, o que tem que tomar muito cuidado, e aí eu falo mesmo, isso aqui tem que tomar cuidado, não é nem a quantidade de vagas. Tem que ter vaga normalmente, tá? Principalmente capital. Tem cidade que não precisa... às vezes, tem lugar ali no Rio de Janeiro, por exemplo, que você não precisa ter vaga. As pessoas andam... É comum, por exemplo, Ipanema ali. Você comprou um imóvel ali para vender. É comum imóveis ali não terem vaga. Então tem regiões que é até comum não ter vaga. Mas em geral, pelo menos uma vaga. E uma coisa que tem que tomar cuidado com vaga é como entrar na vaga, né? Então tem vagas que são um desafio, né? Então, o Fernando, por exemplo, estava com um imóvel lá no Alameda Santos, que ele vendeu, pegou por 791 e vendeu por 1.800.000, alguma coisa. E ele falou que perdeu vários compradores porque a vaga era ruim. A vaga era realmente, assim, horrível, tá? Vendeu. Então, foi reformado, bonitinho, vendeu e tal. Então, mas assim, vende, mas talvez ali você tenha alguma dificuldade se a vaga for ruim, até porque a gente não tem como ver isso antes. Isso aí é meio loteria mesmo, né? Não tem isso. Se você for investigar isso em todo imóvel, você tá ferrado. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Valor do imóvel. Então, a maioria tá aqui, né? Depois que passa aqui de 500 a 700, 800... aqui cai bastante, depois 1 milhão a mais 10%. O pior imóvel para vender, olha que curioso, é de 800 a 1 milhão. Se você pegar aqui, tem 27 até 200 mil, depois de 200 a 317, de 300 a 524. Esse aqui para mim sempre foi o filé. Eu sempre comprei imóvel nessa faixa aqui, de 300 a 500 mil. Isso aqui para mim é filé. E essa turma aqui também é boa. Essas 2 turmas aqui sempre foram boas para mim. Tá? Eu nunca comprei no início muito popular, depois a gente foi subindo o ticket. Essa turminha aqui vende fácil. Essa turminha aqui,
Você já viu que é até maior do que de 800 a 1 milhão. Essa turminha aqui, você consegue tirar mais valor, tá? Você consegue tirar mais valor, tá? Porque às vezes você consegue aqui extrair mais valor dessa turminha aqui. Mas, é lógico, o público é menor, mas também tem imóvel menor, né? Tem menos imóveis, né? Muita gente fala assim, eu tenho medo de comprar imóvel mais caro porque tem menos pessoas capazes de comprar imóvel. Mas também tem menos imóveis, né? É oferta e demanda, gente. O construtor, ele não levanta imóvel sem analisar o público, não. Então, hipoteticamente, tem 1 milhão de pessoas aqui em Belo Horizonte. Tem só 50 mil que comprariam uma casa de 2 milhões. Mas também tem poucas casas de 2 milhões. Proporcionalmente, a tendência é que seja proporcional ali à quantidade de pessoas que tem. Então, essa questão de, tem mais pessoas, por exemplo, aqui, ó, se você for olhar, tem 27% das pessoas comprando esse imóvel aqui, né, que é a maior faixa aqui, ó, até 200 mil. Mas também tem um monte de imóvel de até 200 mil, né? Só a maioria dos empreendimentos ali são feitas nessa faixa aqui, né? O programa habitacional todo é feito dessa faixa aqui, ó, de 200 mil, tá? Tem gente falando que devia ter vendido sem mostrar a vaga. É o melhor, mas às vezes a pessoa pede para ver, né? Aí não tem jeito. O ideal para vender, gente, vamos ser sinceros, né? O que você faz para vender? Você leva a pessoa e mostra primeiro os pontos positivos. E se for preciso, nem mostra os negativos, só se a pessoa pedir, porque aí não tem como, né? Mas, em geral, você leva ali naqueles pontos positivos do imóvel e vai embora, né? Então, a pessoa não pediu para ver a vaga, você não vai mostrar se a vaga for ruim, né? Então, se a vaga for boa, você vai lá e mostra. Se não for, você não vai mostrar, né? Então, óbvio que são estratégias de venda, mas às vezes a pessoa pede, fala, deixa eu ver a vaga. Eu, por exemplo, quando eu comprei o meu, eu nem olhei a vaga, né? Porque, não é possível, né? Mas aqui, no final das contas, o prédio aqui tem umas 2 vagas aqui que são terríveis. Não é a minha, não, mas tem umas vagas que estão terríveis. Então, deveria ter olhado, né? Então, são coisas que podem afetar se a pessoa quiser ver a vaga ali, a vaga for ruim, pode afetar a venda. Beleza? Deixa eu passar aqui mais coisinhas. Então, aqui tá os gráficos, né? Das pessoas que compram. Aqui, ó. Ambiente de trabalho. Tem que ter ambiente para escritório. Olha isso aqui. É o que eu falei, né? Você lembra que eu falei com vocês aqui? Que o regime híbrido é o pior. Aliás, é o melhor para nós que vendemos imóvel, né? Porque a gente consegue vender imóvel bem localizado e consegue diferenciar, às vezes, a gente compra com 3 quartos, né? Enfim. Então, olha aqui, ó. Ambiente de escritório, 59%. Então, escritório, gente, por isso que 2 quartos, às vezes, dificulta, né? Porque hoje, com a necessidade de ter escritório, acaba que 3 quartos aí virou quase a necessidade, tá? O Carlos está perguntando, por que o pessoal está dando lance de mais de 85%? Para investir fica difícil. Depende. Provavelmente você não está vendo o que eles estão vendo, né? Smartando. Por exemplo, teve um caso, isso é legal, né? Um aluno nosso, o Léo Mota, ele tem para moradia, isso é verdade. E teve um caso legal, porque assim, o nosso aluno Léo Mota estava numa discussão era até um grupo fora da Smart, tá? Que o pessoal comentava sobre leilão e tal. E aí, o pessoal falou assim, tem gente que é doido, tá pagando 35 mil em casa popular. Porque realmente teve uma época em casa popular, ainda tem, mas é menos frequente, que você pagava 10, 12, 15 mil em casas no interior do país, né? Então você comprava por 15, vendia por 90, vendia por 100. E aí hoje sai por 20, 25, 30, às vezes 35, tá? E aí o pessoal chamando de louco quem pagava 30, 25, 30, e o Léo exatamente uma dessas pessoas que compra por 25, 30, tá? E aí qual que é a sacada dele? Que ele não vende por 90, ele vende por 120. Então ele melhorou o processo de venda dele aprovando o crédito, ele tem fila de espera para as casas dele. Então o que ele fez? Opa, eu posso pagar mais porque eu vendo mais caro lá na frente. Simplesmente isso. Então, a gente não pode olhar então, ou seja, para ele o imóvel estava mais subavaliado, né? Então, isso é importante dizer. Para quem, dependendo do conhecimento que você tem da região e do imóvel, você consegue identificar subavaliado. Então, enquanto todo mundo olhava o imóvel por 80, 70 para vender e achava um absurdo pagar 35, você gasta ali uns 15 de reforma, ele já estava olhando 35 e vendendo por 120. Entendeu? Então, tudo isso eu estou dizendo para quê? Tem imóvel que vale mais do que você acha que vale,
né? Então, por isso que as pessoas às vezes pagam mais. Mas também tem casos de imóvel, arrematação errada, né? Pessoas aí que não têm treinamento e estão aí arrematando sem treinamento. Por isso que eu falo que tem que ter treinamento, tem que entender, né? Tem que entender do mercado para poder, de fato, ganhar dinheiro no mercado, né? Tem que estudar o mercado, né? Por isso que a gente tem a nossa mentoria, por isso que a gente educa o mercado, para realmente diminuir o número de pessoas sem capacitação. Porque eu não tenho dúvida. Vocês estão vendo aí informação sobre leilão em todo lado. Vocês vão entrar no mercado de leilão. Então, qual que é a minha obrigação aqui? É que vocês entrem o mais capacitados possível, né? Que vocês entrem capacitados para ganhar dinheiro nesse mercado. Então, normalmente, quem sobe e lança, se não foi a situação que eu contei do Léo aqui, quem sobe e lança são pessoas que ou estão mal preparadas ou estão comprando moradia, tá? Então, isso aí que realmente prejudica muito. A pessoa está mal preparada, não tem uma calculadora, né? Não tem lá o aplicativo da Smart, né? Então, acaba saindo caro mesmo, né? Eu falo sempre isso aqui, ficar fora da Smart, é muito caro ficar fora da Smart, porque você acaba fazendo uma bobagem dessa aí, você perde dinheiro, porque não fez uma avaliação correta, né? Não usou as ferramentas, não tem uma calculadora, enfim. Olha que legal, o quanto as pessoas valorizam o churrasco, churrasqueira, né? Deixa eu só... Olha aqui, nível de interesse alto. Churrasqueira, olha aqui, 43%. Né? Isso aqui são coisas, aí depois eles misturaram aqui, né? No final das contas tem aqui, ó, que tem itens não convencionais, esse mini mercado é itens não convencionais. Mas dos itens convencionais, olha como a churrasqueira, ela é bem quista, né? Isso é legal porque a gente tem esse costume também, de fazer sempre casas que a gente compra. Então a gente vai hoje na estratégia de quê? Casas que são tão procuradas quanto apartamentos, mas tem menos concorrência em leilão. Reformadas, que são as mais buscadas, né? Vocês viram ali que as pessoas procuram imóveis reformados. Investimos muito em área de lazer das casas. Então vocês vão ver aqui, ó, churrasqueira é muito procurado, piscina é muito procurado. Então se tiver oportunidade de comprar imóveis que tem essas características, ajuda, né? Então a gente vai muito nessa linha, né? Vai muito nessa linha de trazer a melhor experiência ali para o comprador, o maior desejo, né? Tornar o imóvel desejável para que a gente venda rápido. E é assim que a gente tem conseguido. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Show de bola. Aqui já começou a entrar mais umas questões aqui de... Deixa eu ver esse aqui. Acessibilidade, aí fala de metrô. Ah, não. Desculpa, esse aqui é acessibilidade do imóvel. Rampa de acesso. Deixa eu ver esse aqui, ó. Mercado imobiliário. Perspectivas. Mudança da taxa de juros, insights. Beleza. Quem tiver curiosidade, gente, isso aqui vocês vão encontrar no site do Zap, tá? Digita aí, pesquisa DataZap setembro, tá? Pesquisa DataZap setembro. Tá tudo isso aqui, tá? Tudo que eu abri aqui para vocês e mostrei, vocês vão ter acesso. Estudem lá, vale a pena, tá? Eu vou mandar para o grupo lá da mentoria essa pesquisa para vocês abrirem, tá? Para vocês terem acesso a isso aqui e trabalhar em cima disso. Obviamente que isso aqui é uma média, né? Em média, obviamente, você não pode simplesmente olhar para a média e tomar decisões só com a média. Você tem que relativizar isso aqui, mas é uma tendência, né? Se é uma tendência, quanto mais a gente trabalha na tendência, mais fácil fica para a gente encontrar o público comprador, que é o que a gente já tem feito há 3 anos, tá? Então o que a gente faz hoje, o que está aqui no DataZap, a gente já faz há 3 anos, tá? Nessa linha de comprar imóveis, casas reformadas. A gente está há 7 anos no mercado. No início a gente comprava mais apartamentos e a gente já migrou isso aí já desde 2021, que a gente já compra quase praticamente todos os imóveis, casas para reformar, e com essas características aqui que hoje foram detalhadas aqui nessa live e que estão na pesquisa do DataZap, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá, recados aqui para a gente fechar. Digita lista para receber os imóveis da Caixa Econômica Federal, que em setembro, venda online e venda direta online estão com 100% de financiamento, ou seja, 0% de entrada. Vocês vão poder comprar imóveis de venda online, venda direta online, que já aceitam financiamento. Tem que aceitar, tem que estar escrito aceito financiamento. Nesse site que vocês vão receber aqui na lista, digitando lista, vocês vão receber um site. Nesse site,
Em pesquisas avançadas, você consegue filtrar os imóveis ali que aceitam financiamento, tá? Então, pesquisa modalidade, venda online, venda direta online, e lá pesquisam que aceitam financiamento, tá bom? Show de bola. Quem arrematar algum imóvel da Caixa, quiser assessoria da Smart totalmente gratuita, alunos ainda recebem parte do pagamento do ITBI, não alunos não recebem isso, porque são exclusivos para alunos, né? O clube de benefícios, mas pode contar com a nossa assessoria gratuita, é só pegar os nossos creches e indicar para o estado que você está comprando. Então você comprou, comprei na Bahia, pega o Cresce da Smart lá da Bahia, tá nesse site aí, só digitar a lista, tá tudo lá. Tanto a planilha de imóveis, a busca no site, informações ali sobre os Crescis, contato, tem um botão de WhatsApp também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, então tá tudo aí nesse site, beleza? Fechou? Pronto, então o primeiro recado tá dado. Segundo recado, deixa eu ver aqui quem tem uma pergunta aqui. Renan, qual o capital inicial deles? Dentre eles, investiu menos lá no início? Eu não perguntei o capital inicial, eu até foquei aqui, eu vi que o ROI médio está entre 60% e 70%. Mas 55% e 70%, na verdade. Eu já lembrei de dois aqui que estavam com 55%. Eles estão com ROI muito alto. Mas o capital inicial varia, né? Tem gente que está com 1 milhão, 1 milhão e 500, 1 milhão e 300, tem gente que está com 800 mil e financiou mais. Depende, é porque essa turma aí dos tubarões, normalmente, tá? Tem gente que entra com mais capital, né? Por quê? Porque o cara tá querendo viver disso, né? Então tem gente que entra com menos capital, que ele primeiro faz um processo de financiamento, usando alavancagem, e vai crescendo o capital. Depende muito. Tem estratégia para todos os bolsos, né? Mas é curioso que, dos 26 que eu conversei, um ROI altíssimo e fazendo mais de 1 milhão. 18 fizeram mais de 1 milhão de lucro no ano de setembro de 23 e setembro de 24. Depois, o Fernando vai conversar com eles aí. Quem não seguiu o Fernando ainda, segue lá o Fernando. Fernando.merli, que ele vai conversar com esses tubarões e vai detalhar a estratégia de cada um, tá bom? Tá, último recado, alunos que estão aqui, 23,59 vai terminar o valor promocional do Smart Experience lote azul, tá? Ingresso azul. Já terminou, na verdade, já passou o número de vendas, mas a gente deixou até 23,59, porque eu sei que tem muita gente que fica ali no meio da semana, procrastina, e vai olhar essas coisas no final de semana. Então, até hoje, R$ 23,59, você tem o preço promocional do ingresso azul. Não deixe ficar fora, não fique fora do maior evento de leilões de imóveis do país. A gente estava planejando 800 pessoas, mas já estamos prevendo que talvez chegue a 1.000, tá? 1.000 pessoas, é por isso que a gente deixou esse tempinho a mais aí com o lote 1, porque parece que vai chegar a 1.000 pessoas. Então, estamos bem felizes com tudo, com a forma como está sendo aceito e comprado o Smart Experience, é o maior evento de leilões do país, né? Já estamos na 3ª edição, então a gente foi pioneiro nesse tipo de evento, estamos indo para a 3ª edição, o pessoal agora está tentando copiar, a gente já está indo para a 3ª edição, então leilão, o Smart Experience é o maior evento de leilão do país, tá? Então eu espero vocês aqui em Belo Horizonte, 7, 8 e 9 de fevereiro, Minas Centro, quem aqui é de BH sabe o que é o Minas Centro, em frente ao Mercado Central, um local espetacular, tá? Difícil até ter algo parecido aí. Lá em São Paulo a gente fez um centro de convenções e reembolso, foi maravilhoso, mas o Minas Centro é outro patamar. Realmente eu tenho certeza que vocês vão ficar surpreendidos aí com o Minas Centro e com tudo que a gente está preparando, tá bom? Então, compre o ingresso do Smart Experience até R$ 23,59, vocês vão ter desconto. Alunos, tá? Então, ainda restrito a alunos, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de comprar no lote 1. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado da live. Não sei se vocês gostaram, se não gostaram, coloca aqui pra mim, gostei ou não gostei. Vamos lá, vamos ver se a galera curtiu aí a live. E vou mandar pra vocês lá a pesquisa do DataZap, tá? Vou mandar no grupo pra vocês, tenho certeza que vai direcionar vocês aí na compra dos imóveis, os investimentos que vocês fazem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Tamo junto, vamos pra cima. E é só o começo, galera. Vamos construir patrimônio e riqueza no mercado imobiliário, no mercado de leilões, que é o que muita gente já tem feito e é o que muita gente cada vez mais vai fazer, porque é o mercado mais seguro e lucrativo que existe. Fechou? Valeu, galera. Boa noite, boa semana para vocês. Tamo junto. Um abração.